Bem-vindos a mais um Rumos e Vidas. Desta vez foi Daniel Catalão o nosso convidado. Encontramos-nos na RTP do Porto para uma conversa informal e agradável acerca da vida deste jornalista e uma das principais caras da informação portuguesa. Bem-vindos! Daniel Catalão, muito obrigado por ter aceito este pedido de entrevista ao Rumos e Vidas. Estamos aqui na RTP, os estúdios onde trabalha. Qual é a sensação de estar neste local? Estando nesta posição é uma sensação estranha, porque normalmente estou habituado Os nossos papéis estão invertidos neste momento. fazer perguntas, não estar a responder. Mas às vezes perguntam-me se ainda sinto nervosinho, aquela coisa. Eu só fiquei nervosa antes. Com a prática habituamo-nos de tal maneira que este é o nosso local de trabalho e, portanto, é muito natural entrar aqui, não é? E é sempre aquela sensação de estar no escritório, não é? Uhum. Este é o meu escritório. A sensação estranha é estar deste lado a ser questionada, não é? Uhum. É diferente. É natural de Torre de Moncorvo, que é atual capital da amendoeira do norte de Portugal. Abandonou a sua terra? A questão, ora bem, a minha relação com Torre de Moncorvo é uma relação muito mais familiar do que propriamente de vida. Uhum. Porquê? Porque eu saí de Torre de Moncorvo ainda bebé. E, portanto, o meu regresso é sempre feito apenas em épocas festivas ou para ir visitar familiares. No fundo, quando alguém me pergunta de onde é que eu sou de Bragança, não é? Porque foi aí que eu cresci, fiz amizades e estudei. E, portanto, a minha grande referência é essa cidade, não é? Também no Nordeste Transmontano. Tem saudades de Bragança? Não, claro que tenho saudades e mato-as normalmente porque tenho aos meus pais, o meu irmão, a minha família e, portanto, e os meus amigos, muitos amigos meus estão lá. Outros que estão fora, da minha altura de escola ou da minha juventude, acabam por regressar sempre, fazemos todos mais ou menos o mesmo, que é nas alturas festivas acabamos por nos encontrar e, portanto, no Natal, por exemplo, o Natal é sempre uma altura, época alta, para todos nos juntarmos e revivermos, enfim, o passado e falarmos uns com os outros, não é? Mas o seu cotidiano mudou? E agora, como é que é a sua rotina? Tem rotinas fixas ou é completamente à maluqueira? Não, a rotina não é nada fixa, porque é tão agitada e estou sempre envolvido em tanta coisa que raramente posso dizer que há uma rotina. Não Qual é o truque para gerir o tempo? Mas esse é um bocado complicado porque, de facto, 24 horas às vezes é muito pouco, mas tento compartimentá-lo. Por vezes há necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser multitasking, não é? Estar a fazer várias coisas, preparar, produzir, estar a gravar, estar a editar, etc., fazer telefonemas, mas normalmente quando estamos envolvidos em muita coisa, temos obviamente que segmentar, porque senão depois não conseguimos fazer a nos concentrarmos em tudo. E, portanto, a ideia é, de facto, tentarmos organizar a nossa agenda de forma a termos segmentos e horas específicas para fazer o que temos para fazer e tentar não misturar tudo, porque senão vai dar confusão. Uhum. Eu sei que tem um gosto de andar pelos ares, gosta de aviões. É verdade. Esse gosto de onde nasceu? Tem alguma explicação ou simplesmente quando olha para um avião começou a sentir alguma coisa especial? Não, isto vem desde miúdo, porque eu costumo dizer que só sonhei ser duas coisas, não é? Quer dizer, é piloto aviador ou jornalista. E desde miúdo, a única coisa que eu sonhei ser foi piloto. Mas depois, e portanto a ideia era seguir a carreira militar, não é? E ser piloto aviador. Mas as matemáticas trocaram uma volta. E depois na escola, no secundário, fui percebendo que a queda para as letras era de facto muito maior. E realmente os meus professores influenciaram-me no sentido de que eu tinha que seguir era humanísticas e letras e, portanto, a área de ciências e científica não era para mim. E, portanto, abandonei esse meu desejo de ser piloto. De qualquer das formas, nunca tendo conseguido, nunca tendo investido, obviamente mais tarde podia ter apostado em tirar o brevet, nunca aconteceu isso, mas sempre mantive a minha paixão pelos aviões, pela aeronáutica e, portanto, sempre fui um estudioso e um curioso dessa matéria e, portanto, gosto de tudo o que está relacionado com a aeronáutica. Também sei que gosta de desenhar.
Sim, gosto muito de desenhar, fotografia. Em que momentos é que desenha? Aliás, a exposição que está ali fora no hall neste momento é minha, portanto, ainda podem passar por lá e fazer umas imagens. Mas gosto de, assim, porque eu desde pequeno que tinha um jeito para fazer desenhos, e nomeadamente caricaturas. E depois nós vamos crescendo, chegamos à adolescência e vamos abandonando algumas coisas que fazíamos e fazíamos bem. E eu sou da geração que abandonou a rua, o brincar na rua, para jogar em casa computador. Não é? Sou daquela geração que fez a transição com os ZX Spectrum. E, portanto, há muitas coisas que, entretanto, fui deixando e fui entrando muito mais no mundo digital. Entretanto, de qualquer das formas, acabei por, enfim, nunca perder o tino, e de vez em quando gosto de fazer uns garatujos, fazer umas brincadeiras. E agora, ultimamente, foi recuperando, e com esta coisa do Facebook a gente vai divulgando algumas coisas que vai fazendo. É? Atualmente o país está numa situação de crise, já há quem diga que estamos melhor, há quem diga que estamos pior, mas o jornalismo mudou nestes tempos? Ora bem, o problema da crise e os últimos anos, o que é que tem provocado em termos de jornalismo? Tem provocado, no fundo, aquilo que tem acontecido de uma forma geral no mundo dos média, não é? da comunicação, que é um desinvestimento, uma incapacidade de investimento por parte das empresas. E, portanto, isso tem consequências, obviamente, diretas e indiretas. E no campo do jornalismo tem havido um desinvestimento, obviamente, em termos humanos, e, portanto, desde logo as redações ficam mais desfalcadas, mais reduzidas, o que quer dizer que há alguns trabalhos que demorariam um pouco mais a fazer, que seriam mais de investigação, não há tanta gente, nem tanta disponibilidade para fazer isso. Do ponto de vista material em si, obviamente que as empresas ficam também desprovidas dos meios materiais para fazer o seu trabalho, porque quer queiramos, quer não, quer dizer, as questões económicas são um fator de produção, não é? Eu só posso ir fazer reportagem se tiver dinheiro para me deslocar, para ir aos locais. Caso contrário, eu não posso ir. E, portanto, eu acho que este ambiente de crise, e, portanto, também de falta de investimento, acaba por ter estas consequências diretas, o que leva também ao embaraçecimento da mão de obra, um aproveitamento, às vezes, escravo dos estagiários, que são usados não como gente que está a aprender e a evoluir e deve ser integrada nas redações, mas às vezes para ser explorada ao máximo. Portanto, estas consequências existem, obviamente, num ambiente destes. O desinvestimento publicitário, não havendo publicidade, não há dinheiro nas empresas, como é que se paga? Portanto, estamos aqui a viver um momento muito complexo, ainda mais sabendo que mais de 80% da publicidade está nas televisões, portanto, não está no resto dos projetos, das rádios, os projetos de imprensa e de papel que começam a desaparecer, têm graves dificuldades, infelizmente. Sendo que a população está muito jornalística ou dependente, digamos assim, há uma falta de comunicação entre os políticos e as populações, e os jornalistas quase que funcionam como intermediário de comunicação e de análise? Eu acho que isso sempre aconteceu. O que eu acho é que hoje a vida pública e a vida política está muito desacreditada. Né? Eu acho que a população, de uma forma genérica, olha para a política e para os políticos de uma forma muito desacreditada. E no fundo, são eles que acabam por nos governar e ter a responsabilidade a internet veio mudar de tomar muito, medidas. Isso veio, obviamente, alterar muita coisa, porque, por um lado, os políticos acabaram também por ganhar uma forma de chegar diretamente às pessoas, sem a intermediação dos média, isto falando, obviamente, em ferramentas de chegar às pessoas, não apenas pessoalmente. Obviamente, o trabalho dos políticos sempre foi tentar a campanha pessoal, mas de uma forma mediática, os jornalistas ou os meios de comunicação eram exatamente os intermediários. Hoje em dia, os políticos, de alguma forma, tentam aproveitar também as redes sociais para fazer isso mesmo. Mas o contrário também acontece e, portanto, a própria população, os próprios conjunto de pessoas também podem aproveitar outros meios digitais para fazer contestação e para apresentarem a sua própria opinião, porque realmente a liberdade de expressão existe há muito tempo. Outra questão é a liberdade de publicação. Todos nós tínhamos liberdade de expressão como cidadãos para dizer o que queríamos, mas ficávamos numa roda de amigos. Hoje em dia, com as redes sociais, os YouTubes, etc., eu próprio, ter liberdade de publicação. Não só tenho liberdade de expressão, de dizer aquilo que quero e expressar a minha opinião, mas tenho capacidade para a publicar, para a colocar junto de uma população que é global. E, portanto,
neste papel, os jornalistas continuam a ter um peso muito forte, eu acho. Porque de repente o que encontramos aqui são dois polos muito extremados, não é? E normalmente o que nós temos é uma opinião muito extremada das pessoas. E é a opinião pessoal. E o jornalista tem que estar aqui no meio termo, no sentido de procurar o que é notícia, de descrever e também de credibilizar muita da informação. Porque a internet trouxe muita coisa de bom, não é? De boa. É muito bom podermos publicar e explicar, e todos nós temos voz, mas por outro lado, abriu-se espaço à maledicência, ao boato, à mentira, que ganha formas exponenciais muito rapidamente. Não é? E, portanto, o papel do jornalista é cada vez mais ser a bússola, não é? Ser a bússola e ser o farol da credibilidade e do aspecto. E, bem, nos últimos tempos temos visto que realmente muitos dos casos e alguns dos escândalos que têm surgido aí surgem mais uma vez, de facto, porque o trabalho jornalístico é feito. Aparecem pelas redes sociais, mas o trabalho jornalístico tem vindo a mostrar-se mais uma vez como essencial na sociedade portuguesa. Como é que a construir uma notícia distingue o que é o essencial do mais redundante? Isso decorre muito da nossa prática, não é? É o chamado profissionalismo jornalístico, que é ao longo do tempo tu vais percebendo, perante as coisas que vão acontecendo, onde é que está o essencial da história, o que é que pode ser e deve ser contado imediatamente, porque tu percebes muito rapidamente se algo já foi dito, se não tem um novo enquadramento, se isto não é verdadeiramente novo, qual é a perspectiva. Isto tudo corre muito da prática e aí não tínhamos dúvida nenhuma, porque quando eu penso para trás, quando eu penso no início da minha carreira e a dificuldade que eu tinha para encontrar um lead ou para escrever uma notícia, porque o problema é sempre como é que eu começo. Qual é a primeira coisa? O que é verdadeiramente importante? E nós, quando estamos a começar, é sempre difícil percebermos isso. E a prática, o tempo e o estar a par da atualidade ajuda-nos imenso a perceber a notícia está aqui. Não é? E, portanto, muitas vezes as pessoas questionam, sei pá, as televisões ou as rádios são todas a dar o mesmo ou a dizer o mesmo. Às vezes acontece isso porque, de facto, a fonte é a mesma. Mas outras vezes acontece porque 5 jornalistas no mesmo local a ver a mesma coisa acabam por destacar quase todos a mesma... de escolher o mesmo assunto, os mesmos pontos, ainda que lhe possam dar um tratamento diferenciado. Mas a verdade é que isso acontece porque há esse profissionalismo, há essa prática, há essa noção do que é a atualidade. Não é? Sei que esteve em Timor num período complicado, em 1979, após a independência. Essa viagem em trabalho, que memórias ou como é que o marcou de alguma forma? Essa experiência marcou-me imenso, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista humano. Né? Porque eu, na altura em que estive em Timor, basicamente eu saí de Portugal para ir fazer o nascimento do novo Estado e, portanto, a ideia era muito simples. Havia um referendo, Timor transformava-se num país livre e, portanto, o meu objetivo era os 2 primeiros meses de um país livre, como é que um país de forma? Ora, como todos sabemos, bem se recordam, aquilo deu para o torto e, portanto, quando eu cheguei à Indonésia, o que aconteceu basicamente é que Timor estava em chamas, os indonésios iam sair e não havia condições e, portanto, basicamente tínhamos um país que ia nascer e que estava completamente destruído. E, portanto, foi desde logo uma grande lição no sentido de que eu queria entrar numa zona onde ninguém queria jornalistas, não é? nem uns nem outros, e, portanto, foi preciso ter logo ali uma grande aventura para conseguir chegar lá. Desde logo. Não é? Eu lembro-me na altura, foi muito difícil, estive na Indonésia muito tempo ainda, e depois, para ir, já fui com um conjunto de jornalistas e com a EBU, que fretámos na altura, fretou-se um avião, para podermos entrar em Timor e recordo-me que as regras eram muito simples. Podíamos levar uma mala, ou um saco, uma mochila, ou o que fosse, $1.500, o bilhete, ida, o avião aterrava, largava-nos e vinha embora e nós ficávamos. Portanto, desde logo, era ir no sentido de, epá, vamos encontrar o quê, não é? Não íamos precisamente para um local onde houvesse hotéis, segurança, alimentos, não havia nada. Recordo-me que a minha mochila, nós comprámos coisas das forças indonésias, militares, e eu recordo-me que a mochila era basicamente 2 pares de calças, 4 ou 5 t-shirts, e o resto era água e comida.
porque íamos para um sítio onde não havia nada, mais um saco-cama, e portanto passei umas semanas largas a dormir num saco-cama. Do ponto de vista humano foi engraçado, porque eu não fui tropa, portanto não fiz o serviço militar. Não fiz o serviço militar e portanto nem fui escoteiro nem nada disso, nunca gostei de campismo e acabei por viver ali no chão durante muito tempo, dormir no chão, praticamente ao relento, não era ao relento porque tínhamos uma pequena tenda. Depois, do ponto de vista jornalístico, foi também muito importante, porque, quer dizer, além de ser uma história que tinha dimensão global e em Portugal era o grande assunto da altura, era preciso trabalhar, contar as histórias, ir à procura delas, com uma grande exigência pessoal, porque a determinada altura nem sequer mantimentos nós tínhamos, porque as coisas acabaram e, portanto, chegámos a passar ali uma privação muito grande, mas era preciso fazer o trabalho, era preciso correr riscos, porque estávamos sempre sob risco de vida, não é? E depois era preciso continuar a fazer o trabalho, porque tínhamos que o fazer, porque éramos jornalistas e o nosso desempenho é esse, independentemente de tudo aquilo que nos possa acontecer. Portanto, neste momento nós podemos falar de tudo isto que foi uma aventura, mas no momento não é essa aventura nossa que interessa, é o podermos relatar o que está do outro lado, não é? As histórias. Tem alguma notícia que lhe custou dar? Agora não me recordo de nenhuma notícia que me tenha custado dar, ainda que me tenha marcado de alguma forma a ponte de Entre os Rios. Quando a ponte Entre os Rios caiu, foram muitas horas de emissão e eu estive também muito tempo lá e estive muito tempo em direto. E era uma angústia perceber tudo aquilo que estava a acontecer, a tragédia que estava à nossa volta, não é? Porque nós estávamos dentro de uma tragédia que continuava. Nós sabíamos que, enfim, o autocarro tinha caído, as pessoas tinham morrido, mas a tragédia não foi um momento, não acabou ali, não é? Portanto, era um prolongamento. E aquilo foi um espetáculo nacional tal que de facto se tornou penoso e visto de agora foi um dos momentos bastante duros, não é? E em relação à sua vida profissional atual, o que é que levou à criação do Sabia Que, sabe? O Sabia Que não foi ideia minha, antes de mais, portanto convém, na altura quando a Direção de Informação entrou com o José Manuel Portugal, ele ligou-me e disse-me, tenho aqui um desafio para ti, gostava que fizesse. E depois foi a subdiretora Sandra Sousa que falou comigo e no fundo desafiaram-me a dizer, temos aqui uma ideia. E a ideia era um Sabia Que, mas era a única ideia que havia. Era um Sabia Que, uma coisa com curiosidade, ciência e tal, mas era isto que existia, não existia mais nada. E portanto disse, isso é capaz de ser muito giro, deve dar um programa muito engraçado, vou pensar de que forma é que vamos fazer isso. E portanto, a ideia não foi minha, o Sabia Que, nem o título, nem a ideia genérica. Agora, tudo o resto, sim. A forma como é feito e o ter ido para a rua foi, a partir daí, depois de ter pegado na ideia, tem sido uma loucura completa, não é? O que é que vê na televisão? Séries, muitas séries. Para além da informação, obviamente, mas às vezes já estou desesperado. Até porque o facto de estar metido na informação, quando chegamos a casa, basicamente quando ligamos, ou pensamos, eu já dei estas notícias todas, ou eu já vi estas notícias todas, e portanto o que é que eu vejo muito? Vejo cinema, gosto de ver filmes, mas gosto muito de séries. Comédia, drama? Eu sou muito de séries policiais, de uma forma genérica. Gosto muito de ação, gosto muito de filmes de ação. Pancadaria, corrida, aventura, adoro. Mas estou muito de séries, gosto muito de ver séries. Mudaria alguma coisa na RTP, se está disposto a revelar, obviamente? Não vou falar sobre isso, obviamente. Até porque no momento em que esta entrevista está a ser feita... Estamos na RTP. Estamos na RTP, não é só isso, estamos em alterações. Estamos em mudanças internas e, portanto, acho que não vou falar nisso, sendo que a minha perspectiva foi sempre a mesma e é fazer propostas às direções, e depois de acertar tudo, é seguir um caminho que é traçado e depois desse caminho traçado podem contar comigo para os projetos que enviarem. Já estamos na reta final da nossa entrevista. Um pensamento ou uma frase em que se inspira? Há uma frase do Woody Allen muito gira, vamos ver se eu consigo dizer, porque às vezes não consigo, mas tem muita graça, que é assim... Gostava que Deus me enviasse uma prova irrefutável da sua existência, fazendo
por exemplo, um depósito de chorudo numa conta suíça. Eu acho que isto é engraçado. Por um lado, tem humor, que é algo que eu gosto, brinca com coisas sérias, que é algo que eu gosto, e por outro lado, brinca com Deus, que é a invenção do homem, a pior invenção do homem. Um livro. 1984, de George Orwell, porque aquilo que era a ficção foi ultrapassada pela realidade. Música. Música, gosto muito de rock, e a música rock acaba por ter as maiores baladas do mundo, e é uma música muito gira dos Lifehouse, não sei se conhecem a banda, é um trio norte-americano, e a música chama-se Blind, que tem a ver com a cegueira. É uma história de amor, basicamente. Aquilo que acontece em todas as histórias de amor é o amar, é deixar perder aquilo de que se gosta, o que se ama, e depois o arrependimento e o voltar, etc. Enfim, é uma história de amor pura. E um passeio? Um passeio a Bragança. E atrás dos montes. Portanto, é esse o meu desafio, exatamente. Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso pedido de entrevista. E fica por aqui mais uma entrevista Rumos e Vidas. Voltamos em breve. Até lá.